A política já estava no sangue. Nós sempre vivemos a política em casa, né? O Camilo nasceu na época da ditadura, então esse processo foi discutido, né? Eu fui preso a segunda vez, estava para levá-los para a escola. Me lembro muito bem do dia que o papai saiu de casa porque foi praticamente convidado ou convocado para fazer um depoimento e acabou sendo levado para Pernambuco e passou mais de 30 dias preso, foi torturado. Isso mexeu muito com a gente. Então isso ficou na cabeça de todos eles, né? Então esse processo ele vai construindo, né? E o Camilo, como no meu entender tinha essa vocação nata, né? Ele foi para frente. A vocação se manifestou ainda na infância, no apoio às campanhas do pai, que foi 4 vezes deputado estadual. Sempre aprendi desde pequeno que não há outro caminho para melhorar a vida das pessoas a não ser através da política. É a política que define a qualidade da saúde, da educação, o valor do salário mínimo, do transporte, da segurança. São decisões políticas. Camilo disputou a prefeitura de Barbalha por 2 vezes no início dos anos 2000. Na mesma época, passou num concurso público para analista ambiental. Foi professor e chegou à superintendência do IBAMA. Em 2010, foi eleito o deputado estadual mais votado no Ceará. Depois foi nomeado secretário das cidades no governo Cid Gomes e ocupou o cargo até ser escolhido para disputar o governo do estado. Como deputado e líder do partido na Assembleia, o atual governador Eumano de Freitas discutiu muitos projetos nas 2 gestões de Camilo à frente do estado. Acho que uma grande característica que eu fui vendo em Camilo é a característica de ter muita humildade, muita capacidade de diálogo, mas também muito bom senso para decidir. Vários momentos testaram esta capacidade de decisão. Quando se iniciou aquele processo de fazer valer a lei, o rigor da lei dentro dos presídios, claro que respeitando as pessoas, os direitos humanos, etc., mas veio aquela tentativa de bombas em viaduto, torre de energia derrubada, de telefonia, enfim. Foi um momento muito tenso. Ali eu vivi um dos momentos mais tensos da minha gestão. Logo no início do 2º ano veio o motim. Chegou um momento que, agora, você imaginar um policial que ele está sendo pago pelo poder público para defender o cidadão, para defender a população, encapuzado, ameaçando comerciante, furando pneu de viatura que é patrimônio público, ameaçando as pessoas, não podemos aceitar isso. E logo em seguida veio a pandemia, que para mim foi um momento mais do que desafiador. Nós estamos falando de vidas, uma coisa desconhecida que o mundo inteiro estava enfrentando. A gente vê pessoas morrendo nos hospitais por falta de assistência, por falta de leito, né? Ter que fechar comércio, fechar atividades econômicas, a preocupação com o emprego e a renda das pessoas. Camilo recorreu mais do que nunca às lives, que ele já fazia semanalmente para prestar contas à população. Ele disse, eu quero fazer tudo o que eu fiz na pandemia, como as pessoas elas estão precisando de alguém que converse com elas, que preste contas. Muitas vezes nem é para anunciar uma medida, mas é para dizer, olha, eu estou aqui. Eu não consegui ainda montar essas UTIs aqui, mas eu estou tentando. E virou uma referência, inclusive para a imprensa, porque ele sempre anunciava alguma coisa, ele sempre rebatia alguma coisa, se posicionava. Mas sempre depois de chegar a um consenso. Antes de enviar qualquer projeto aqui para a Assembleia, nós sempre construíamos, juntamente com a setorial, da pauta da matéria, e a gente conseguia construir uma mensagem consensual. E foi assim que nós conseguimos chegar a um patamar tão alto em diversos setores, como a educação. Os caminhos de Camilo Santana na política naturalmente o trouxeram para Brasília. No 2º mandato do governo, ele decidiu se candidatar a uma vaga aqui no Senado. Em outubro, foi eleito, com quase 70% dos votos válidos. Mas 2 meses depois, um convite do presidente Lula alterou o rumo político, sem desviar do destino, que é a capital federal.
Em vez do Senado, ele recebeu uma missão aqui na esplanada dos ministérios, cuidar da educação do país. Eu também não imaginava o presidente me convidar, né? Eu já tinha planejado fazer um bom mandato de senador da República. Para mim, é uma das missões mais desafiadoras da minha vida, porque nós estamos falando agora de tratar que eu considero uma das partes mais importantes de uma nação, que é a educação. A rotina de correria e responsabilidade em Brasília tornou mais frequente a distância da família. Me lembro um episódio quando eu virei governador, no primeiro ano, acho que o Pedro tinha 5 anos, 6 anos. E eu viajava muito. Foi o primeiro ano que ainda a Dilma era presidente, eu ia muito a Brasília e tal. E o Pedro veio me perguntar por que eu viajava tanto. Aí eu sentei com ele e disse, olha, eu viajo porque o papai tem que buscar recursos, buscar dinheiro lá em Brasília para construir escola, para melhorar a vida das pessoas mais pobres. Aí ele saiu do meu quarto e ele voltou com um cofrinho que ele tinha. Aí veio, olha papai, aí como se fosse assim, olha, eu vinha trazer o dia para você não precisar viajar. Os momentos de lazer e descanso no Ceará são com os pais e os 3 filhos, Pedro, de 13 anos, Luísa, de 11 e o José, de 1 ano, frutos do casamento com Onélia Santana. Eu fui dar uma palestra na Universidade Regional do Cariri, na minha região, e a Onélia estava no evento. E acabei